Olá, muito boa tarde para todos vocês que acompanham a programação aqui da nossa Rede Super. A partir de agora nós vamos aqui em mais uma edição do nosso Super News especial sobre a pandemia de coronavírus. Sou o pastor Sérgio Ricardo, pastor Serginho, também apresentador de Tudo Um Pouco, e hoje com essa grata missão, essa grande honra de substituir, eu não diria, mas ajudar, abençoar, colaborar com o nosso querido pastor Cássio Miranda, que infelizmente precisou se ausentar nesse dia, e nós vamos aqui ao vivo até às 15 horas falando aí sobre essa pandemia, de que forma ela afeta o Brasil e o mundo inteiro, e você, principalmente você, telespectador, você tem a oportunidade de participar com a gente através do nosso WhatsApp, 984029756. 31, código de área de Belo Horizonte, 98402-9756. Pode mandar as suas perguntas, as suas posições, opiniões, porque aqui você tem voz e tem vez. E hoje no programa nós estaremos trazendo algumas notícias boas para abençoar aí a sua tarde. Vamos falar também com o pastor Alexandre Gonçalves de Tulsa, Oklahoma, lá nos Estados Unidos, e também com o pastor Tony Soares de Divinópolis, falando aí, trazendo essa abordagem toda especial a respeito desse tema que mexe com todos nós, com as nossas vidas e também com a economia do nosso país especialmente. Não é isso? Então quero chamar aí, quero convocar você, telespectador, já pode mandar as suas mensagens, já estamos aqui com o WhatsApp ligadinho, prontinho para ter a sua interação, e no dia de hoje, nós queremos aqui registrar. Então você vai mandar aí o seu nome, a cidade de onde você nos assiste, para que a gente possa aqui comunicar com você. Combinado? Então, vamos agora, dentro desse primeiro momento do nosso programa, vamos às informações, e eu convido para participar conosco aqui na nossa telinha aqui, o nosso querido apresentador, jornalista, Milton. Milton, boa tarde, Deus te abençoe, tudo bem? Boa tarde, Serginho, como é que você está nesse dia, nessa quinta que é quase sexta? Verdade, véspera de feriado prolongadíssimo, né? Sim, isso Estamos mesmo. bem, graças a Deus. Isso. E você aí, tudo certinho? Tudo ótimo. Vejo aí atrás de você, são imagens ao vivo aqui Sim. da região da Pampulha, de São Sim. Luís, onde nós estamos. O movimento aqui está bem mais fraco, viu? Pouquíssimas pessoas, Olha lá. Isso. Só um outro, ali tem aqueles carros, porque ali trata-se de uma locadora de veículos, não é isso? Isso. O movimento está muito fraco esses dias aqui, Serginho. A gente até já mostrou isso aqui no Super News. São poucas pessoas andando nas ruas, poucos carros circulando também. A gente fica triste, mas faz parte desse período de quarentena. Milton, isso tudo também não é por causa de estarem guardando aí a quarentena, pedida e decretada pelas autoridades competentes, mas ontem também nós tivemos para Belo Horizonte um novo decreto da Prefeitura Municipal reafirmando aí todos os procedimentos que devemos adotar, mantendo abertos aí apenas aqueles lugares de serviços essenciais, não é isso? Isso mesmo. O prefeito saiu ontem falando aí que, colocando esse decreto, ou seja, nessa quinta-feira, é aí que Belo Horizonte está mais vazia mesmo. Muito bom. Agora, meu querido Milton Guimarães, nós vamos falar aí sobre a primeira notícia. Eu quero chamar a sua atenção, telespectador, exatamente para isso, porque nós precisamos aqui da sua participação. E é uma notícia muito boa, onde nós vamos falar sobre um número expressivo a respeito aí da cura do coronavírus, da Covid-19. Isso. Juninho, qual que é essa notícia? Informa para a gente. Serginho, a gente já falou dessa instituição aqui, uma universidade americana, que é a Johns Hopkins. Eles estão atualizando com dados sobre o coronavírus no mundo inteiro, inclusive a OMS utiliza esses dados para divulgar, E eles soltaram aí o dado ontem, mostrando que curados hoje no mundo inteiro já são mais de 300 mil pessoas. O dado, na verdade, diz que são 308.815 recuperados. Isso é um número muito grande. A gente fica muito feliz porque a universidade também está mostrando esses dados, A gente só está vendo dados assim de infectados, de pessoas mortas, mas a gente já tem um número grande de pessoas recuperadas. Lá na China, onde tiveram mais casos, os recuperados já são aí mais de 77 mil.
E nos Estados Unidos, são mais de 22.500 pessoas. Aqui no Brasil, a gente já falou no Super News ontem, que no Brasil são 173 pessoas recuperadas. Lembrando que ontem o Mandetta deu uma entrevista, né, para a imprensa, dizendo que agora o Ministério da Saúde vai divulgar também, além dos casos dos infectados, dos que foram mortos, também os dados das pessoas que estão se recuperando da doença. É importante, né, divulgarmos dentro desse contexto, né, Milton, a questão de um número que é muito expressivo dentro daqueles que ainda já podem ser computados, né, que Sim. são, ou contabilizados, que são aqueles que deram entrada, né, e fora aqueles que, das pessoas que não precisaram, contraíram aí a enfermidade, passaram o período da quarentena recebendo os cuidados em casa por causa desse isolamento social, números esses que também não incidem aí neste total aí liberado pela OMS, né? Sim, até porque existe uma preocupação do governo para que as pessoas não fiquem muito preocupadas, né? Porque elas só veem os números de pessoas mortas, de infectados, mas elas se esquecem que tem pessoas e que a grande maioria das pessoas se recuperam da doença. E quando se fala nesses números aí das mortes, dos infectados, normalmente são aqueles que só podem ser registrados através de uma entrada dentro ali dos hospitais, dentro dos serviços ali de atendimento de saúde básica ali junto às comunidades, né? Exatamente. Ontem eu conversava com uma enfermeira de um grande hospital aqui da nossa capital e ela me informou ali, ela estava falando que eu perguntei para ela, você está trabalhando dobrado. Aí ela disse, bom, não estou, eu estou trabalhando com coisa nova, porque tudo isso é muito novo, mas o hospital em si está muito vazio. Sim. Isso também, por um lado, revela um pouco desse medo das pessoas de irem ao hospital e também de uma baixa necessidade de procura ainda, não é? Exatamente. É muito pouca gente no hospital. A gente fica feliz porque diziam que esse mês de abril ia ser complicado para o Brasil, né? E que continue assim os hospitais vazios e esses números aí, quanto à cura, ao bom tratamento, eles continuem em elevação. Sim, isso mesmo. Nesse viés de alta, não é isso? Isso mesmo. Milton, agora vamos falar também sobre as pessoas que já foram curadas aqui na nossa nação, no nosso país, com a ajuda da cloroquina. O que você tem para informar para a gente? Isso mesmo, Serginho. Você estava comentando aí sobre a questão de cura, né? Pessoas que estão sendo recuperadas dessa doença, né? Dessa triste doença. É que uma operadora de saúde lá de São Paulo, a Prevent Senior, ela veio com uma pesquisa muito interessante, mostrando que ela está fazendo o uso da cloroquina para pessoas que acabaram de ser infectadas pelo coronavírus. Eles fizeram um teste em ao menos 500 pessoas e dessas 500, 300 se recuperaram com sucesso com o uso da cloroquina. Só que é importante ressaltar, e a gente já falou disso aqui antes, que a hidroxicloroquina, o nome é complicado, né? Verdade, um trava-línguas. É, um trava-línguas. Ele deve ser utilizado para pessoas que estão no início da doença. Quem já está no estágio avançado, e quando eu digo estágio avançado é que teve problemas sérios com a doença, não é quem está saindo, né, da doença, não. É quem está tendo problemas sérios, né, problemas respiratórios. É bem provável que a hidroxicloroquina talvez não funcione. É isso que diz a Prevent Senior, né? O próprio governo disse o contrário. Só que eles fizeram essa pesquisa mostrando aí que pelo menos 300 pessoas das 500 que foram testadas deram como positivo e que elas conseguiram recuperar tudo numa tranquilidade, viu? E olha, lembrando que esse medicamento ele é muito utilizado para o tratamento de doenças como lúpus e artrite. A empresa, que é essa operadora de saúde, ela não quis dar muitos dados sobre essa situação, não. Só que eles falaram que os números são robustos e que trazem esperança para a medicina aqui do Brasil. A gente espera que outras empresas tenham essa iniciativa e que logo eles consigam provar que sim, a cloroquina pode salvar vidas. E é importante observar também quando uma notícia boa como essa é propagada, é uma notícia que nos traz aí, de fato, uma centelha de esperança no meio desse cenário tão caótico, não é, Milton? É importante ressaltar também, Sim, claro, Serginho, que essa empresa disse que, se tudo der certo, ela quer poder distribuir a cloroquina para os doentes ambulatoriais, né? Que são aquelas pessoas que estão doentes, mas que estão em casa descansando. Porque a grande preocupação é que essa doença se alastre, né, nos hospitais do Brasil, como a gente tinha dito anteriormente. Então, eles querem poder trazer esses medicamentos para as pessoas em casa. Isso é muito importante, observando também
que o governo federal, através do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele publicou em suas redes sociais também um acordo com o primeiro-ministro da Índia, falando sobre um carregamento robusto, efetivo aí de insumos para a produção até desses medicamentos, né? Então, sim. Isso é importante porque a matéria-prima, já a expertise nós já a temos. Então, tudo isso faz com que o Brasil esteja aí se preparando bem, principalmente para esse mês citado como de pico, de grande elevação aí no contágio, né? Exatamente. Agora, nosso querido Milton conta para a gente também mais uma boa notícia a respeito aí da fabricação dos respiradores. Vimos ontem que algumas unidades aqui recolhidas em vários lugares do país que estavam quebradas, estavam ali estragadas, vieram para Minas Gerais para serem consertadas, para atender aí estes pacientes que estão em estado mais crítico, né? E agora também de uma empresa brasileira para produzir, ou seja, a própria economia brasileira aí reagindo ali dessa forma, né? E sendo valorizada e prestigiada. É isso mesmo, Serginho. Mais uma vez, né, a gente fica feliz porque o governo brasileiro está fazendo alguma coisa e também as empresas. Lembrando, Serginho, que não é apenas uma empresa não, viu? São 4 empresas aqui no Brasil que decidiram começar as pesquisas e a produção de respiradores, todos 100% nacionais. O que acontece é que, quando a gente começou a falar em pandemia do coronavírus aqui no Brasil, já existia essa preocupação, né, com relação aos respiradores, porque é uma doença que, obviamente, ataca o sistema respiratório das pessoas. E o que o governo queria era fechar uma parceria com a China para a produção de respiradores aqui para o Brasil, né, para os nossos hospitais. Só que a China, nessa época, entre janeiro e fevereiro, ela decidiu fechar as portas dela para a economia externa, né? Ela não queria, né, enviar medicamentos ou insumos para a produção, porque a gente sabe que a China ela é uma potência, né, na questão de produção de insumos para todo tipo de tecnologia fora do país. E eles decidiram que não iam fechar contrato com a China exatamente por causa disso. E aí o Mandetta veio ontem falar que novas empresas, né, na verdade 4 empresas, estão produzindo respiradores aqui para o Brasil. Os dados que a gente tem é que serão pelo menos 14 mil equipamentos feitos aqui no Brasil. Desses, 7 mil vão ser usados em UTIs do Brasil também. E pelo menos 6.500 foram feitas em contratos com empresas privadas. Ou seja, parte desses equipamentos serão utilizadas por clínicas particulares. O que é bom também, mas principalmente o que é bom ressaltar é que a maioria vai ser produzida para abastecer aqui o Brasil, né? Principalmente as UTIs dos hospitais brasileiros. Muito bom. Agora, Milton, nós nos deparamos aí ontem com uma grande polêmica aí, especialmente envolvendo o nosso governador de São Paulo ali, João Dória Júnior, né? Quando ali da sua entrevista coletiva, ele anunciando ali o apoio ao uso, né? A gente volta da hidroxicloroquina, cloroquina e, né, junto com a azitromicina, ele também disse basicamente aí, por um lado, trazendo a Davi Wipp, médico infectologista, ali quase que a paternidade do uso deste medicamento. E uma vez também que um outro médico de São Paulo, não é, ele do Hospital Sírio-Libanês, admitiu a sua cura através ali da administração da cloroquina. Como que você, então, nos informa a respeito dessa polêmica e deste momento que nós estamos vivendo de reação aí no combate à Covid-19? Sim, o que a gente percebe, na verdade, é que essa questão da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, ela virou uma briga política, né? Existe uma preocupação das autoridades em poder tranquilizar a população. Com essa questão do Dória, né, a gente vê que fica uma coisa meio que difícil de poder aceitar, até porque para o Bolsonaro, né, era tranquilo utilizar esse tipo de medicamento. Mas existia uma parte das pessoas, principalmente da oposição, que diziam que não existe prova científica. A notícia que a gente deu sobre o uso da cloroquina, né, mostra que sim, ela é bem eficaz. E o Mandetta disse ontem que estão sendo gastos pelo menos 360 milhões de reais com ações para a saúde. De qualquer forma, a gente fica tranquilizado em saber que as nossas autoridades estão tentando e propondo melhorias para a saúde do brasileiro. É importante a gente pensar nisso porque no início da semana
esse próprio médico, o doutor Davi Uip, né, que é um dos diretores ali até do Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele não admitiu ali que havia sido tratado também com a cloroquina, uma vez que ele foi infectado. E 2 dias depois, o João Dória Júnior, né, ele passa a dar essa paternidade, dar esse crédito a esse médico infectologista. Então, para a população, isso aí trata também de uma desinformação, né, desse choque, onde revela aí essa briga política e ideológica também, não é, João? Sim, isso, exatamente, Serginho. E o ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ele vai estar, ele também apoiou esse projeto, então vamos orar para que tudo isso corra bem, que esse medicamento alcance as pessoas, aí, aqueles que estão em início do contágio, e então nós vamos orar para que tudo isso feche de uma forma muito especial. Sim, sim. Vamos falar agora, Serginho, uma última notícia para poder tranquilizar mais as pessoas que estão nos assistindo, né? Olha, médicos que são voluntários criaram aí um site para ajudar pessoas que estão passando, né, com problemas de coronavírus. O nome do site é missãocovid.com.br. Como é que funciona? As pessoas que estão com suspeita de coronavírus, estão com medo de ir aos hospitais, elas podem entrar nesse site, elas vão se inscrever, é uma forma muito simples, você só tem que colocar seu e-mail, criar uma senha, e de lá, médicos voluntários vão fazer o atendimento com você através desse site. A ideia foi do cardiologista Leandro Rubio e do oncologista Rafael Brandão. Os 2 médicos pensaram nesse projeto e chamaram a empresa que se chama GoCar para poder montar esse site, né, essa plataforma. Pelo menos 300 médicos estão ajudando, né, dando dicas para as pessoas, como é que elas podem fazer, se elas estão apresentando sintomas e até mesmo quando é que elas devem procurar um hospital para poder ter o atendimento correto. A gente sabe que existem muitas pessoas que têm o coronavírus e que não precisam ir aos hospitais, elas podem ficar descansando em casa, a gente sabe que não tem um medicamento ainda específico para o tratamento da doença. E esses médicos vieram exatamente com essa ideia, porque se a pessoa suspeita que tem o coronavírus e está com medo de ir ao hospital, ela pode entrar no site e ter todas as informações possíveis. Para quem é médico e está nos assistindo, você também pode ajudar com esse site, né? É uma ajuda voluntária, claro. Você pode entrar aí no missãocovid.com.br. Existe uma parte lá só para médicos que você pode se inscrever e fazer parte desse projeto, que é muito bacana. E os 2 médicos dizem que eles querem trazer esperança para as pessoas. Então é muito interessante, né, Serginho? A gente vê que existe uma iniciativa muito legal, que é o uso da tecnologia para o bem da população. Isso é importantíssimo porque, no meu próprio caso, eu, né, quando tive um contato com uma pessoa infectada, né, eu tive a notícia, rapidamente tive acesso a um médico conhecido que me tranquilizou falando, olha, se não apresenta nada, guarde a sua quarentena, 14 dias ali dessa quarentena, para que o problema não é você contrair. Se contraiu, já contraiu, você tem que observar. Sim. Agora, se você não tiver contraído, a questão é transmitir. Então, fica quietinho e deu tudo certo. É uma ajuda semelhante. Sim. Milton, quero te agradecer mais uma vez aí por estar nos ajudando aí com as notícias, trazendo-nos aí essa informação. Eu que agradeço, muito obrigado. Serginho. Valeu, sucesso, cara. Valeu. Você é fera. Tchau. Valeu. Gente, olha só, depois de acompanharmos essas notícias aí boas ali a respeito do coronavírus aqui na nossa nação, no nosso país, nós aqui então vamos para aquele rapidíssimo intervalo, depois nós vamos aqui conversar com o pastor Alexandre Gonçalves, um pastor lá de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, para falarmos como as coisas estão por lá, como a igreja tem sido afetada do lado de lá e como eles estão fazendo, especialmente que hoje o epicentro aí está sendo colocado como os Estados Unidos. Então, o intervalo é bem rápido, tempo para você preparar o seu WhatsApp, sua pergunta e mandar para a gente. Voltamos já já. De volta com o nosso Super News especial falando sobre a pandemia coronavírus. Claro, precisando aqui, contando com a sua participação e você pode assim fazê-lo através do nosso WhatsApp 31, código de área de Belo Horizonte, 984029756. Como que está aí
o comentário sobre essa pandemia na sua cidade. Manda aqui para a gente, colocando o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo, para que a gente possa colocar você aqui no nosso bate-papo e no centro da informação também. Eu quero registrar uma participação aqui muito especial, que é a Isabela, né? A Isabela, ela nos cumprimenta e diz que está assistindo a Rede Super pela primeira vez e tem gostado. Isabela, obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação, pelo carinho, né? Recebemos aqui também algumas outras mensagens, dentre as quais eu destaco aqui nosso querido pastor Cássio Miranda, que está nos assistindo e dizendo que estás muito garboso neste blazer indefectível. Isso tudo, querido pastor Cássio, é pela honra de estar aqui, ou ao menos assim, de uma forma audaz, querer me colocar assim para poder substituí-lo. Coisa que eu não vou conseguir. Falta-me culhões aí para poder substituí-lo à altura. Não é isso? Agora, pessoal, nós vamos, como eu havia falado anteriormente, nós vamos conversar com o pastor Alexandre Gonçalves, lá diretamente de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Pastor Alexandre, boa tarde aí já também, não é? Seja bem-vindo ao nosso Super News. Tudo bem? Você nos ouve, pastor Alexandre ou Alexandre? Como você está? Está nos ouvindo bem? Então, enquanto ali ajustamos essa questão aí do áudio com o pastor Alexandre, nós vamos para um depoimento da pastora Virgínia, que vai nos contar um pouquinho de como, onde ela está, as coisas, os assuntos sobre o coronavírus estão aí circulando. Então, pastora Virgínia, conta pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Virgínia, sou esposa do pastor Vinícius e nós somos aqui da Lagoinha de Orlando. Aqui nos Estados Unidos nós também estamos em quarentena e temos visto novos casos do coronavírus a cada dia. Aqui nos Estados Unidos, quase 40% desses casos são de pessoas entre as idades de 20 e 54 anos. Hoje o nosso presidente Trump compartilhou com a gente que existem médicos e cientistas fazendo pesquisas e alguns testes com remédios que já existem aqui nos Estados Unidos, com remédios que já são usados aqui nos Estados Unidos, inclusive para tratar a malária. Já tiveram alguns resultados positivos em relação a esses testes que eles estão fazendo, mas eles ainda não podem confirmar se esse remédio pode realmente ser uma prevenção ou uma cura para o coronavírus. As escolas já fecharam por aqui, os alunos estão todos tendo aulas online. Lojas muito conhecidas como a Apple, a Sephora, já fecharam todas as lojas dos Estados Unidos. As pessoas estão trabalhando de casa. Aqui em Orlando, especificamente, os parques já fecharam, a Disney, a Universal, todos fechados. Os outlets estão todos fechados, os shoppings estão todos fechados. Então, nós estamos fazendo tudo que está no nosso alcance aqui para prevenir que esse vírus realmente se espalhe mais, né? Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu ouvi hoje de uma entrevista com uma médica aqui dos Estados Unidos, foi que ela disse também, né, que muitas vezes a mídia enfatiza as coisas negativas, enfatiza as mortes, enfatiza os números gigantescos, né, de pessoas que estão sendo infectadas cada dia mais, mas a gente esquece de olhar para o fato de que pessoas estão sendo curadas, para o fato de que pessoas também estão se recuperando. Então, se você está com medo, se você está, né, ansioso por esse momento, né, que o mundo está vivendo, se apegue também às coisas boas. Não foque somente no que tende a ser ruim, né, no que tende a trazer peso, no que tende a trazer medo, mas se apegue às coisas que trazem esperança. Nós aqui da Lagoinha Orlando estamos orando por vocês. Deus abençoe. Amém, pastora Virgínia. Nós aqui também, da Lagoinha, aqui no Brasil, também em todo lugar do mundo, também oramos por vocês aí e espero que continue orando, né? Sempre uns pelos outros aí, nos sustentando nessa boa batalha. Aproveitando esse link com a pastora Virgínia de Orlando, lá nos Estados Unidos, nós vamos conversar agora com o nosso querido pastor Alexandre Gonçalves, de Tulsa, Oklahoma. Pastor Alexandre, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, pastor Sérgio, e boa tarde a todos os ouvintes da Rede Super.
Querido Alexandre, tivemos esse privilégio aí de acertar para você participar conosco. E eu quero, então, fazer uma pergunta, por exemplo, como a pastora Virgínia acabou de nos falar, sobre a forma de como o americano ou a igreja, ou os brasileiros que aí estão, latinos, né, nos Estados Unidos, estão aderindo aí a esse isolamento social, como isso tem chegado aí em Tulsa, como que você está lidando com essa parte aí? Conta pra gente. Nós temos uma diversidade de situações aqui, porque nós temos o imigrante que é documentado e o imigrante que não é documentado. Aquele imigrante que é documentado, declara o imposto de renda, ele pode ser incluído nos benefícios que estão prestados pelo governo. O imigrante que não é documentado, ele não está recebendo esses benefícios, não vai receber esses benefícios. A outra coisa é que o seguro-desemprego, ele também alcança as pessoas que estavam documentadas e trabalhando e não vão alcançar a população que não é documentada e estava trabalhando, sim, mas sem estar registrado com o governo, com o Estado, com uma empresa. Então, nós temos duas situações distintas. Nós temos a população que está recebendo benefício, está administrando o estresse, está aguardando, sim, a quarentena com uma certa precaução. Nós temos aqui os grupos que estão trabalhando, né? As pessoas que trabalham com socorro, com polícia, com bombeiro, estão trabalhando normalmente, os supermercados estão trabalhando normalmente, não há nenhum problema de abastecimento na minha região, na nossa região, no estado de Oklahoma de maneira geral. Mas nós temos também aquela população que precisa do trabalho, não está recebendo qualquer benefício e você vai dirigir pelas ruas e vai encontrar esse pessoal procurando trabalho, ou cortando grama, ou pintando uma casa, ou atuando porque eles precisam sim trazer um sustento para dentro de casa. Essa é a situação. A população, de maneira geral, está respondendo positivamente à intervenção do Estado. É importante a gente pensar sobre isso, e por isso que eu te fiz essa pergunta, porque hoje veiculado aqui no site G1, um dos mais acessados aqui no país, falou exatamente sobre essa situação crítica dos imigrantes brasileiros, que hoje eles apelam, né, para o governo brasileiro em busca de ajuda, uma vez que eles não têm até o seu recurso ali para pagar o seu aluguel, até mesmo para a satisfação das necessidades básicas, né, comida e etc. Então, pergunto para você, como a Igreja de Cristo aí nos Estados Unidos tem se mobilizado dentro dessa questão e com que olhar eles estão também observando aí a questão dessa imigração, Alexandre? Pastor Sérgio, não apenas pelo coronavírus que tem nos afligido agora, mas eu me lembro muito bem, aqui estávamos em Oklahoma em 2007, quando nós tivemos uma tempestade de gelo que deixou a cidade toda no escuro durante o inverno. Nós já tivemos outras intervenções climáticas, como Katrina, por exemplo, Hilda, que afetaram outros estados em outras situações. Mas a Igreja do Senhor tem, num momento como esse, a melhor oportunidade de mostrar o amor de Cristo. Sem fazer qualquer julgamento, estendendo a mão, alimentando, amparando, dando uma palavra de fé e de esperança, porque é exatamente isso que somos. Somos o corpo de Cristo na terra hoje. Eu penso que a igreja em Oklahoma esteja fazendo um grande trabalho. Primeiro, eles estão sendo cooperadores com aquilo que a liderança da cidade, a liderança do estado e a liderança do país estão dizendo. A segunda coisa é que nós temos igrejas aqui realizando cultos do terraço deles, para que as pessoas possam estar presentes dos carros, como se fosse um drive-in, né? um cinema de drive-in. Nós temos o serviço online operando na maioria absoluta das igrejas, e nós temos as reuniões que podem tomar espaço com menos de 10 pessoas. Essas não são ilegais, né? Mas eu penso que a igreja, nos dias de hoje, esteja atuando de maneira poderosa. Aqui mesmo, hoje, às 9 da manhã, você mencionou o portal G1, e eu li a reportagem e eu acho que não é um retrato fiel do que está acontecendo, né? Porque não é aqui um problema americano apenas. A imigração, seja ela
legal ou ilegal, ela acontece no mundo inteiro. Claro. Aí no Brasil nós temos pessoas que estão de outras nações que não vão receber benefícios e que continuam tendo os mesmos problemas com aluguel, com contas de luz, água, telefone e alimentação. O governo está sendo proativo aqui porque não se pode retirar ninguém do aluguel, né? Se você não pagar ou não, você vai ter que negociar isso, você não pode despejar o seu morador. Existe uma cooperação interpessoal dentro da sociedade nesse momento, mas a igreja está sendo muito ativa, bendito seja Deus por isso. Aqui no Brasil vivemos também isso, né? Até porque questões recentes da Venezuela, né? Todo esse contexto, imigrantes que vêm da Bolívia, até alguns, em algumas situações, trabalho escravo, esses aí são afetados diretamente. Agora, pastor, ontem aqui em Belo Horizonte, especialmente na nossa capital, o prefeito, ele ainda apertou mais um pouco aí o cerco a respeito da preservação dessa quarentena, pedindo que aqueles que não têm um trabalho essencial, prestam um serviço essencial, que fiquem em casa. Para as igrejas aqui, elas podem permanecer abertas, né? Claro, tomando todos esses cuidados aí de prevenção, tanto de contágio quanto de higienização, todo esse contexto. E aí nos Estados Unidos, especialmente onde você está, como que está sendo lidado aí com essa questão da igreja, do cuidado, do atendimento pastoral, oração? Conta pra gente. Bendito seja Deus, a igreja, como eu disse, tem sido atuante não apenas aqui, mas em muitas outras partes dos Estados Unidos. O prefeito de Oklahoma, de Oklahoma, os dois baixaram uma portaria que declararam que todos os negócios deveriam ser fechados, a menos que esses negócios sejam essenciais. Então, por exemplo, o restaurante ele não pode abrir a área de receber os clientes para poderem fazer um lanche, um almoço, um jantar, mas o serviço de delivery, o serviço de drive-thru, esse está operando absolutamente normalmente. Existe essa preocupação de se tomar cuidado em todos os aspectos, mas eu trabalho também com saúde mental e a oportunidade de visitar todos os meus clientes. Antes de entrarmos online aqui, eu estava com um cliente, né? Então eu saí de máscara, ele estava de máscara, então nós tivemos a oportunidade de interagir. Então existe esse suporte, existe essa cooperação, existe uma observação da quarentena, mas existe também a disposição de se fazer aquilo que é possível com cuidado, né? Não existe sobrecarga em hospitais em Tulsa ou Oklahoma. Oklahoma. Alguma condição para o local de atendimento de ser aberto? Pode ser num lugar fechado, mantendo a distância? Como que é colocado aí pelos órgãos de saúde? A recomendação do presidente Trump, e existe uma harmonia muito grande entre os presidentes e os governadores aqui, mesmo que eles tenham uma divergência ideológica ou partidária, existe uma harmonia. Os governadores, apesar da autonomia, eles estão trabalhando junto com o presidente na solução de um problema que é nacional. Agora, eu penso que existe esse suporte e as direções do Trump são que a gente mantenha 6 pés de distância, são mais ou menos 2 metros. Mantenha os 2 metros de distância e utilize todo o seu cuidado. Agora, quando a gente volta para casa, por exemplo, é onde acontece muitas vezes e ela me expõe que é ritual. Então eu entro, tenho que limpar os pés, deixar os sapatos, existe um produto para jogar sobre a roupa, o sapato fica abandonado ali na porta, não entro com o sapato em casa, existe a higienização das mãos, do óculos, do rosto, essas pequenas coisas que podem ser veículos na transmissão e que muitas vezes não são observadas no dia a dia. Vale a pena e deve ser observado o cuidado do lado de fora, mas nós não podemos esquecer de cuidar de quando a gente chega em casa, tomar todos os cuidados com a higienização. É isso. Agora, pastor, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta que eu te faço é sobre essas notícias, esses encaminhamentos aí sobre as pesquisas a respeito de medicamento e tratamento para a Covid-19. Como que estão aí no dia de hoje essas notícias? O que a gente percebe aqui, pastor Sérgio, é a mesma dificuldade que muitas vezes o governo federal brasileiro está enfrentando aí.
né? Não porque as pessoas estão procurando uma solução. E é importante que a igreja do Senhor, madura em Cristo e orientada pela palavra de Deus, saiba como diferenciar as coisas. Nós não estamos falando de partido ou de ideologias aqui. Nós estamos falando de possíveis soluções. Hoje eu tive acesso a um vídeo de um médico brasileiro fazendo uma crítica ao uso e eu usei um médico também médico com uma experiência vasta, dando uma opinião absolutamente contrária. Nós estamos em uma situação similar a uma guerra, né? Nós temos soldados no campo morrendo. Eu estava numa reunião com os amigos italianos esse final de semana e a pessoa que estava me reportando a situação na Itália compartilhou que 80 médicos já haviam morrido. São guerreiros na linha de batalha. A gente não pode fechar os olhos desses guerreiros no campo de batalha por causa de uma possibilidade de uma medicação ou de um protocolo que possa ser utilizado para salvar vidas. Então, nossa transmissão... Havia um jornalista insistindo com a pergunta para julgar a resposta do Trump contra ele. E o Trump teve que falar, olha, o que eu posso falar agora para o povo... E ele perguntou isso, o que você quer dizer para o povo brasileiro, para o povo americano? E ele respondeu, eu vou dizer para o povo americano que você não é um bom jornalista. Você não está procurando solução junto comigo. Esse é o tempo da gente unir as forças, né, Alexandre? A transmissão está tendo esses altos e baixos aí, a conexão de internet aí, mas de toda forma, fica aqui o nosso agradecimento aí ao nosso querido pastor Alexandre Gonçalves, pastor e conselheiro de saúde mental lá nos Estados Unidos, Tulsa, Oklahoma. Muito obrigado pela participação, toda sorte de bênçãos aí, que o Senhor continue protegendo você e toda a sua casa. Pessoal, nós vamos para aquele rápido intervalo, mas daqui a pouco ainda estaremos discorrendo sobre esse assunto, trazendo informação e também vamos conversar com o pastor Tony, aqui da cidade de Divinópolis, centro-oeste de Minas Gerais. Então fique aí, não mude de canal e também pode mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp. Intervalo é rapidinho e voltamos logo logo. Super News de volta para trazer a você a informação como ela de fato é no Brasil e no mundo. E hoje um programa especial, mais um programa especial falando sobre a pandemia coronavírus. Queremos a sua participação, queremos que você nos envie o seu WhatsApp aí, falando como está aí na sua cidade e quais são as suas posições a respeito dos tópicos que aqui temos tratado. Recebemos aqui uma mensagem, né, do nosso querido pastor Alex Pio, que é de Antônio Pereira, distrito ali de Ouro Preto, né, está entre Mariana e Ouro Preto, e ele nos relata aqui que anteriormente havia sido divulgado a morte de 2 pessoas em decorrência da coronavírus, né, da Covid-19, mas que agora eles foram desmentidos, essas notícias foram desmentidas, né, e eles estão ali receosos, porque alguns estão querendo reabrir logo os seus pontos de comércio, né, e tem o lado da preocupação. Então, pastor Alex Pio, a instrução é essa. Obedeça o que os órgãos de autoridade estão falando. Se hoje, aí onde você está, é permitido fazer só do comércio aberto, mas só em delivery ou entrega na porta, ótimo. Se não, mantenha-se aí, preserve-se. E eu acho que é a melhor forma da gente combater aí esse vírus que tem deixado todo mundo aí preocupadíssimo. E agora eu chamo aqui ao meu lado aqui o nosso querido pastor Tony Soares, que fala de Divinópolis, centro-oeste de Minas Gerais. Boa tarde, pastor Tony. Seja bem-vindo ao nosso Super News, tudo bem? Boa tarde, pastor Serginho. Prazer estar falando aqui com vocês aqui nessa tarde. Pastor Tony, como estão as coisas em Divinópolis? De que forma as autoridades aí do Poder Executivo estão tratando aí a questão da prevenção e dessa quarentena? Tem sido observada aí na cidade, as ruas também desertas? Conta pra gente a realidade aí de Divinópolis. Bem, Serginho, nessa última semana a gente pôde observar um pouco o pessoal meio que desleixado com relação aí à quarentena. Nós podemos observar um número maior de pessoas fazendo seus exercícios físicos nas ruas. Nós temos aqui em Divinópolis a chamada Rua da Pitangui, onde as pessoas fazem sua caminhada,
a gente teve um maior número de pessoas, a gente observou também alguns vídeos que circularam durante as redes sociais aí, se não me engano, no 5º dia útil, dia de pagamento, onde as pessoas se aglomeraram, literalmente. Voltando quase à rotina normal, não é? Como? Voltando quase à rotina normal de um dia 5 do mês aí, não é? Quase que isso. Houve necessária intervenção da Polícia Militar, né, para organizar todo esse pessoal, né, e muitas pessoas que estavam lá, né, nessas regiões centrais aqui de Divinópolis, nem estavam lá para receber nada, estavam lá perambulando mesmo pela rua e foram orientados pela polícia a voltarem para suas casas. Pastor Antônio, só para observar aqui, né, enquanto o senhor está falando aí a respeito, né, dessa realidade em Divinópolis, nós estamos exibindo imagens aí de Divinópolis mesmo, com a distribuição de máscaras, uma certa organização de uma fila ali para um banco, mantendo a distância ali, né, ao menos segura, mas mostra ali as ruas bem cheias e a porta aí dessa unidade bancária também, já com uma longa fila aí, não é isso? Isso, exatamente, né? Pastor, e não tem sido, né, com relação não foi só nesses dias, não. A gente tem notado um aumento de número de pessoas das regiões centrais, né? Então tem trago uma preocupação para as autoridades públicas, né? Se não me engano, ontem mesmo a diretora de Vigilância Sanitária chegou a cogitar a questão de lockdown, né? Se houver realmente um número exacerbado de internações, chegando a colocar em xeque a questão aí hospitalar de leitos, ela sugeriu essa questão. Hoje em Divinópolis nós tivemos a confirmação de 2 óbitos, infelizmente, né? Uma de uma médica de 46 anos, uma médica oftalmologista muito conhecida na cidade, e outra de uma senhora de 81 anos, né, que veio de Nova Serrana, estava internada aqui. E eu creio que essa situação vai trazer um pouco de medo, né, na população, fazendo com que as pessoas venham se reservar mais um pouco em casa. Agora, pastor Tony, uma vez aí você falou sobre esses dois óbitos confirmados aí e notificados como Covid-19. Eu me recordo também que o primeiro caso em Minas Gerais aconteceu de uma cidadã aí de Divinópolis. É isso mesmo, não é? Isso, exatamente. E tens notícia dela, porque do tempo que foi anunciado a hoje, como ela está, como a família está, você tem alguma notícia nesse sentido? Não, de piora, nada, né? Graças a Deus por isso. Então, eu acredito que ela já tem se recuperado totalmente. Pela minha imprensa, não informou mais sobre a situação dela, não. Eu acredito que já tem muito tempo. Sim, pode falar. Acredito que ela já seja recuperada. Porque há aquela preocupação, né, até mesmo pelos familiares, uma vez que a identidade é mantida em sigilo, mas mesmo assim algo que é preocupante também é porque quando ela foi noticiada aí como sendo o primeiro caso em Minas Gerais, ela, em uma entrevista à Rádio Itatiaia aqui de Belo Horizonte, né, que tem alcance praticamente de Minas Gerais inteiro, ela trouxe, né, conversando ao telefone ali com os repórteres, ela disse que também a família e ela sendo motivo até de preconceito e até de algumas ameaças, algo que é muito triste também, né, pastor? Sim, exatamente. Ela comentou sobre isso, adotou todas as metodologias de isolamento, né, procurou se reservar, né, foi um noticiário, se não me engano, até no jornal aí da Rede Globo, alguma coisa assim. Os dados, pastor Serginho, da data de dia 8 de abril, são que Divinópolis estão com 859 casos suspeitos, 19 confirmados e 88 descartados. Infelizmente, esses 2 óbitos que foram registrados no dia de hoje. E a gente ora para que pare por aí, que esses que estão confirmados se curem e aqueles suspeitos deem negativo. Pastor, agora, assim como eu perguntei para o pastor Alexandre Gonçalves, lá dos Estados Unidos, a Lagoinha, dada a sua relevância na cidade, a importância do que faz, dos serviços prestados aí para Divinópolis, né? Como estão sendo os trabalhos que a Lagoinha Divinópolis tem trazido, a igreja aí tem oferecido à população durante esse tempo? Conta para a gente. Graças a Deus nós temos, né, na pessoa do pastor Fernando, né, pastora Flávia, são os pastores aqui da igreja,
Eles têm realmente trabalhado muito com toda a liderança, né, direcionado a nós fazemos as ações com os nossos GCs online, nós temos feito os cultos, né, com transmissão online. A igreja já tem, né, uma estrutura, né, que nos permite fazer isso, transmitir os nossos cultos online, feitos lives durante a semana. E algo muito importante que a igreja começou a fazer desde domingo passado, um drive-thru de arrecadação de alimentos, né, para a gente montar cestas básicas todos os domingos, das 9 horas da manhã até meio-dia. Há uma equipe toda lá com máscaras, álcool em gel, todo para receber de dentro do carro o alimento, onde nós temos feito aí cestas básicas para enviar para pessoas aí carentes que estão aí passando talvez até necessidade. Os nossos cultos, né, as quartas, os domingos, os cultos de jovens, têm sido transmitidos da forma online, o pessoal tem feito bastante lives, a gente tem feito esse discipulado, né, esse acompanhamento com essas pessoas, nós estamos colocando os pastores à disposição para um aconselhamento virtual, em último caso, totalmente protegido, presencial, né? Já tem surgido alguns casos de problemas familiares, né, por causa da quarentena, e o papel da igreja é esse, a gente poder intervir para ser um auxiliador, né, cooperador, para abençoar as famílias nesse período de pandemia. Pastor Tony, eu gostaria aqui para a gente dar rumos finais aí à nossa boa prosa. Você trabalha no sistema público, né? Você é funcionário público, não é isso? Isso. E como que está a mobilização aí do poder público para instrução e cuidado aí das famílias carentes, que hoje é uma das grandes preocupações de todos nós? Olha, a Prefeitura Municipal, vou falar primeiramente com relação ao trabalho, né? Ela colocou inúmeros funcionários, né, aqui em férias coletivas, e grande maioria também trabalha em home office, e uma pequena mesmo parcela de funcionários tem trabalhado, né, em loco, em horário bem reduzido. E a Prefeitura tem promovido ações, né, para tentar auxiliar e ajudar essas famílias dentro dessas respectivas secretarias que envolvem toda essa questão aí social. Muito bom a gente pensar sobre isso. Então, deixe a sua mensagem agora para todos aqueles que estão assistindo o nosso Super News, sua mensagem aí de esperança para aqueles que nos assistem agora. Amém. Nós cremos que é um tempo, né, de nós buscarmos mais do que nunca, né, a palavra de Deus, né? A Bíblia fala, né, que Deus é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Então, nós refugiarmos, clamarmos em Deus, cremos realmente que nós não sabemos, é uma incógnita quanto que vai ser liberado, os cultos, tudo voltar ao normal, mas eu creio que em todo o tempo, né, Deus vai estar suprindo as nossas necessidades, né? Eu preguei até no culto de quarta-feira sobre a perspectiva divina, a perspectiva humana, né? Quando Isaac, ele viveu um tempo de fome ali em Canaã, mas Deus deu uma direção para ele para ir para a terra de Gerar, né? A Bíblia fala que Deus apareceu para Isaac, e eu creio em nome de Jesus, que Deus vai aparecer nas nossas casas, vai abençoar as nossas casas, trazendo direção, mostrando graça, né, a provisão sobre as nossas vidas nesse tempo, para a gente manter a tranquilidade, a fé no Senhor, que Deus vai nos abençoar e vai cuidar de nós, como sempre cuidou em todo o tempo das nossas vidas. Creio muito nisso e agradeço, pastor, por essa bênção, por essa palavra aí, é isso que nós precisamos. Já te abençoamos, a sua esposa, o herdeiro que virá aí também, toda a Lagoinha de Divinópolis e toda a cidade queridíssima de Divinópolis. Você é testemunha do quanto que eu gosto aí dessa cidade, o quanto que eu gosto de vocês, são muito caros para mim. Então, Deus abençoe aí a vocês, Pastor, a cidade do divino. Posso fazer só uma observação? Por gentileza. Eu e minha esposa, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, nas nossas vidas com a gravidez, 12 anos esperando, e tá vendo aí um bebezão muito lindo aí. Qual que é a nossa preocupação agora? A gente quer fazer o nosso chá de revelação, né? Como não pode aglomerar, então a tendência é que a gente vai fazer esse chá de revelação online, né? É um recurso que a gente está tendo aí agora. Então, é isso. A gente não vai juntar com pessoas, mas vai dar tudo certinho. Eu creio que sim, e vai ser de grande emoção, porque esse nosso, digamos, sobrinho aí é muito esperado também. Toda a sorte e bênção sobre vocês aí. Brigadíssimo. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, pastor Tony. Muito obrigado.
É isso aí, pessoal. Conversamos agora com o pastor Tony Soares, da Igreja Batista da Lagoinha, em Divinópolis, né? E falando sobre a realidade do que acontece ali no Centro-Oeste Mineiro. Agradecendo aqui a participação também de Caucaia, no Ceará, não é? Não identificou, não colocou o nome, mas de toda forma a gente fica aqui, as pessoas mandando aqui as participações também, aqui de Código 37, eu acredito que seja também de Divinópolis, por ali, é da região. Quero chamar aqui também um depoimento, gente, da nossa querida Débora Arcuri, que vai nos falar de como o Covid está afetando a vida ali na Finlândia. Vamos conferir. Olá pessoal, eu sou a Débora Rosendal, eu moro aqui em Helsinki, na capital da Finlândia, junto com meu marido e com a minha filhinha de 2 anos. E na semana passada, a nossa primeira-ministra deu algumas instruções para que a gente pudesse seguir, né, nessa nova fase do coronavírus. A primeira delas foi o isolamento social. Né? As pessoas em quarentena são pessoas acima de 70 anos que estão em casa, né? O restante é o isolamento social, garantir que as pessoas se conscientizem a ficar cada vez mais distantes umas das outras e mais em casa. O número de infectados aqui é de 400 pessoas, mas sem nenhuma morte até agora, graças a Deus. E hoje a primeira-ministra também anunciou um pacote financeiro que vai ajudar pequenas e médias empresas durante esse momento de crise. A maior companhia aérea aqui da Finlândia, que é a Finnair, ela dispensou 90% dos funcionários nesse tempo, ou seja, fronteiras fechadas, voos cancelados, alguns estabelecimentos já fecharam, transporte público funcionando cada vez menos. E ela também sugeriu, né, ela falou para as pessoas cancelarem eventos com mais de 10 pessoas. Então, por causa disso, igrejas fazendo culto online, escritórios incentivando as pessoas a fazer home office, mandando trabalhar em casa, para que a gente se junte, né, todo mundo se unindo, cada um fazendo a sua parte, para que a gente contenha o avanço desenfreado desse vírus e para que a gente dê uma folga, né, para que as pessoas não vão todas infectadas junto para o mesmo lugar, né, para os hospitais, para sobrecarregar o sistema de saúde. Então eu acredito que nós estamos juntos nessa, é o Brasil inteiro, é a Finlândia, a Europa, é o mundo todo junto. Então eu quero aqui conscientizar você a fazer a sua parte, a realmente ficar em casa o máximo possível, se isolar. Né? Nesse momento é bom você ligar para as pessoas, ler um livro, colocar o papo em dia, arrumar a casa. Eu sei que não é fácil, eu tenho uma filhinha de 2 anos, eu preciso de ser criativa todos os dias para que ela não fique entediada, mas é um tempo que a gente precisa enfrentar. E se a gente se unir, né, todo mundo fazendo a sua parte, lavando as mãos, se conscientizando também, principalmente, nós vamos sair dessa. Então, fica aqui o meu abraço distante, né, de vocês, mas eu sabendo que não importa esse momento de incerteza, não deixar o medo e o pânico falarem mais alto no nosso coração, porque nós sabemos, né, nós sabemos em quem nós temos crido, né, que é Deus, Ele tem o controle de tudo isso nas mãos. Vamos nos unir, todo mundo, cada um fazendo a sua parte, e a gente vai conseguir enfrentar isso. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado, Débora Arcuri Rosendal, ali, direto da Finlândia, nos mostrando ali um pouquinho de como a Finlândia está lidando com isso. Felizmente, ainda nenhuma morte notificada e que continue assim. Então, pessoal, nós encerramos aqui mais uma edição especial do nosso Super News, tratando aí sobre o coronavírus, Covid-19, com notícias boas e também com depoimentos para você conhecer a situação real aqui dentro do Brasil e no mundo inteiro. A palavra do Senhor nos diz, em Êxodo 23, 25, diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Com esse versículo, com essa promessa, nós encerramos mais essa edição, abençoando você, sua casa e convidando para continuar aí ligadinho na programação da nossa Rede Super, sempre inspirando você, e até a próxima edição do Super News. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.